Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Anísia ontem, nesse canal abençoado de Olhos Bem Abertos para todo desconhecido que, ao passar do tempo, já não é tão desconhecido. E é isso que nós estamos fazendo, desbravando algumas informações que nos trazem o conhecimento precioso das nossas origens. E de tudo aquilo que nós entendemos de uma forma, vamos dizer assim, fantasiosa, e que hoje nós percebemos que aquilo que era tido como ficção está se tornando realidade. E aquilo que era tido como mito, na verdade, era a anunciação também de verdades que aconteceram. No último episódio, nós estávamos falando, né, sobre aquilo que tinha acontecido com a Torre de Babel, onde Marduk, ele aliciou Lulus, ou terrestres, para construir aquela torre onde ele iria estabelecer ali a sua supremacia. Só que Enlil não achou interessante, achou que era errado, e realmente era. Então ele coloca ali um ponto final nesse sonho de Marduk, ativando ali aquela arma de frequências, que foi quando ocorreu a confusão das línguas. Como eu expliquei, hoje nós temos essas armas de frequência não naqueles moldes, porque eles usavam o enxofre, o fogo, enfim, e eles traziam então um prejuízo muito grande, porque ali, na verdade, houve uma desconexão de várias hélices do nosso DNA. O que nos fazia sermos seres extremamente inteligentes, com facilidade de todo aprendizado. Não havia necessidade de se expressar através, né, com sons vocálicos, porque a gente podia até se comunicar através da telepatia. Não havia segredo, então, idiomático, mas isso foi feita, essa desconexão, justamente porque o homem terrestre, ele era um perigo ambulante. Quando bem conduzido, ele traria um progresso muito grande, mas caso contrário, não. E o que Enlil percebeu é que realmente o sobrinho, ele não era, vamos dizer assim, bem intencionado e usava, inclusive, artimanhas, né, nessa cooptação. Então, foi quando aconteceu a confusão de línguas, que ficou conhecida na Bíblia, capítulo, acho que 11, como a confusão, né, ou a destruição da Torre de Babel. E depois dessa destruição, depois que o homem ele passa a não ter mais facilidade de se comunicar entre si, então surgem aí os vários idiomas, porque aquela capacidade de entendimento, ela foi cerceada. E cada um criou, então, de alguma forma, a sua maneira de se expressar. E por isso nós temos variados idiomas no mundo, porque foram por associação, por afinidades, foram se agrupando e criando, né, uma linguagem. E aí nós temos essa infinidade de idiomas, mas que todas têm o mesmo som, tanto das vogais como as consoantes. Bem interessante isso. Mas
quando acontece a destruição da torre, Ningenzida, ele fica no Egito, que era a segunda região, então ele fica e ele é o deus tutelar ali, porque, como eu disse, não sabemos se Marduk foi exilado, se ele foi preso. Eu sei que ele ficou por muito tempo afastado. E o Egito prosperou muito bem. Porém, como eu falei, Marduk voltou. E o retorno de Marduk vai causar uma reviravolta muito grande. Eu estava pesquisando, isso tudo vai acontecer por volta de 4.500 a 4.000 anos antes da Era Comum. Então, distante de nós ali, agora, nesse momento, uns 6 milênios por aí. E quando ele retornou da onde ele estava, que, como eu falei, não dá para saber se exilado ou se preso ou se realmente desiludiu-se depois de ver a torre sendo destruída, ele foi para algum lugar distante. Mas ele volta. Quando ele volta, ele encontra o Egito muito bem colocado, muito bem edificado, as cidades, tudo estava correndo extremamente bem. E ele ficou extremamente irado, porque afinal de contas, ali era o domínio que o próprio pai tinha dado a ele. Tinha dado assim, tinha transferido para ele aquele poder que ele era investido, mas ele tinha saído. Então o Enki vai e fala para o Ningenzida assumir essa posição de liderança, porque ele não queria mais saber. E quando ele volta, então, ele fica extremamente raivoso e começa vamos dizer assim, acusar o irmão Ningenzida de ter usurpado seu lugar, inclusive, destruiu aquilo que ele tinha criado, que era o oculto. E, além de tudo, ele tinha exilado seu filho Oron, porque nesse período aí, o que aconteceu nesse afastamento, Marduk tinha 2 filhos. Ele tinha Assar e Oron. E o Assar, ele vivia com o pai ali naquela região onde ele foi colocado junto com os Igigi, e lá ele ficou. E o Oron, eu já passei isso num vídeo anterior. E o Oron, ele era irmão, ele casado com uma moça chamada Asti. Não era Asti o nome dela. A Asti era a filha, era a esposa de Assar. E esse Oron, ele tinha outra esposa, Nebate, era Nebate. E ela ficava enchendo a cabeça dele. Você tá aqui junto com os Igigi e, na verdade, quem vai ficar no lugar do teu pai, quem vai ser o herdeiro do teu pai, é o Assar, que tá lá morando com ele. E aí ele ficou cada vez mais com a cabeça cheia. Ele decidiu, então, juntamente com um sogro, né, ele decide matar o irmão. Então ele convida o irmão para o banquete, e nesse banquete ele joga o irmão, que estava em coma alcoólico, dentro de um caixão e joga no rio. Quando Marduk soube, ficou muito triste, enfim. E o Oron, ele foi mandado, então, para o exílio, numas terras, assim, muito distantes. E o Marduk, quando ele volta, ele fica muito bravo. Ele falou, você mandou o meu filho para um lugar tão distante e deserto, onde não tem água, e lá ele não pode desfrutar também dos prazeres sexuais,
porque ele estava completamente só. E aí, a partir desse momento, eles entram numa acirrada disputa, porque Marduk, ele não queria mais que o irmão tivesse por ali, por outro lado, Ningenzida falou, mas tudo isso que você está vendo, tudo isso que você observa, fui eu que fiz, eu que tomei a frente. Então, Marduk diz, né, você está no lugar que é meu. E então esse lugar, por direito, me pertence. Você tirou o meu domínio, ou seja, a sua condição de Deus, a adoração que o povo tinha que ter, né? E agora que voltei, você será apenas o meu ajudante, você vai ser o meu serviçal. É lógico que Ningenzida não aceitou essa situação, então eles lutaram. Durante 350 anos houve essa luta, né, dentro da nossa contagem. E então esse conflito levou toda aquela região ali ao caos. Não foi fácil, né? Porque 350 anos o Egito ficou dividido, né? Ficou o Egito, o Baixo Egito e o Alto Egito. Então eles ficavam naquela luta, muitos morreram e não se decidiam. Então Enki, não mais aguentando essa situação, ele mandou, aí eu acho que ele não pensou direito, né? Ele mandou, com a autoridade que ele tinha, ele mandou Ningenzida, que Ningenzida saísse. Então, se nós analisarmos, o Ningenzida, ele tinha um senso muito melhor que eu vou enumerar aqui, né? Então, Ningenzida, ele foi mandado em paz para outras terras. Essas terras é a Mesoamérica, é aqui, né, no continente americano. Então, Enki sabiamente falou, então você parta em paz e deixe teu irmão em paz. E Ningenzida pega todos aqueles que lhes eram fiéis e ele vem então para a Mesoamérica. E aqui ele ficou conhecido como Deus Serpente Alado, ou Serpente Alada. Então ele começa a fazer uma nova contagem de tempo aqui. E nós vamos ver que essa contagem aí vai cair um pouco naquilo que nós ficamos conhecendo do calendário maia, mais na frente. E vamos ampliar um pouquinho mais sobre vamos dizer assim, a individualidade de Ningenzida, né? Ele é associado à sabedoria, à magia, não no sentido de magia como nós entendemos, o mágico, né? Não, a magia não, era a alquimia, né? Tudo aquilo que transformava. Então ele era também associado à escrita, ele era associado à vegetação, e o nome dele traduzido do idioma deles para o nosso, ou para a terra, é Senhor da Árvore da Vida, porque ele era também geneticista, ele era médico, e ele é por conta do Ningenzida que toda a parte da medicina tem as cobrinhas entrelaçadas, que muitas pessoas acham que é o nosso DNA, mas na verdade é um tributo a esse Deus. E ele também, né, é chamado de Deus Dragão Cobra. Dragão Cobra significa, o símbolo, né, a simbologia da energia vital e também do poder da transformação do homem. Ele, mais do que ninguém, sabe perfeitamente ou entende perfeitamente que o homem, ele pode se transformar. Tanto que ele viu isso pegando o homem primitivo da Terra e tornando sapiens sapiens. Então nós temos aí que algumas culturas assimilaram esse Deus que também se chama Quetzalcoatl,
Quetzalcoatl é um nome difícil, mas é um nome que ele tem, que também significa serpente alada. Então, os maias, os toltecas e os astecas, eles assimilaram essa cultura tempos depois. E também chamam ele de serpente emplumada, porque a simbologia é uma serpente com penas, com plumas. Então, o que significa a serpente? A serpente, na sua essência, ela significa sabedoria e poder espiritual. Tanto que Jesus, ele nos aconselha mais tarde, quando ele esteve aqui na Terra, ele aconselha, ele deixa um código, né, de ensinamento que era para nós sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, a serpente, ela tem essa conotação de sabedoria, ou seja, de prudência, ou saber o que fazer no lugar onde está. E por que ele é representado também com essas asas? Por isso ele é a serpente emplumada. Então, as asas ou penas, elas têm ligação com o céu. Trazem, assim, a conotação também de divindade celeste. Por quê? Eles transitavam no céu. Eles tinham os veículos. E Ningenzida, ele era visto como um benfeitor. Ele trouxe o conhecimento para o lado de cá, a agricultura, o calendário e as artes. Ele ensinava aos povos nativos que já estavam aqui, que nós vamos relembrar que eram os descendentes de Caim. Então, voltando agora para o Egito, falando sobre a divisão que aconteceu, que eu disse mais ou menos, né, de 4.500 a 4.000 anos antes da nossa era, o Egito, então, ele estava dividido em 2 reinos. Alto Egito, como eu falei. O Alto Egito, a impressão que a gente tem é que seria ao norte, mas não é. O Alto Egito é o sul. É ali a região do Tebas. O Baixo Egito, aí sim, fica no norte, que é onde está o delta do Nilo. O Baixo Egito, ele era mais ligado ao comércio e ao poder militar. Então, era de domínio de Marduk, o Baixo Egito. O Alto Egito, que era de Ningenzida, era ligado ao sagrado, à escrita e às tradições. As tradições que eram passadas, né, dentro vamos dizer assim, da civilização que estava sendo implantada. E ele também era tido, Ningenzida, como o guardião da sabedoria e do equilíbrio. Então, a gente percebe, né, que Ningenzida, ele tinha um outro modo de ser. Por isso, ele foi assimilado dentro do clã de Enlil. A unificação do Egito vai acontecer no governo, né, quando um faraó, ele vamos dizer assim, ele é elevado através de Marduk, então houve o acordo onde o Egito, então ele entra nessa, vamos dizer assim, né, unificação. Então eu vou colocar assim, como que era o processo, ou como operava Marduk e como operava Ningenzida. Marduk, ele também se auto-intitulou Amon-Ra. Amon-Ra também, além disso, ele falou que ele era o Deus Sol. O Deus Sol por quê? Porque ele tinha o poder absoluto.
ele buscava e centralizava o seu poder. Então era tudo ele, nele, porque ele era herdeiro dos direitos de Enki. Enquanto que Ninjinzida é conhecido no Egito como Thoth, deus da sabedoria, ciência, escrita e magia, assim como ele também ficou conhecido aqui na Mesoamérica, na América Central. Ele, Marduk, ele era apoiado por facções guerreiras e por seguidores da supremacia solar, isso dentro da política. E dentro da política, Ninjinzida buscava preservar equilíbrio e conhecimento e mais conciliação. Então ele tentava conciliar. Era apoiado por sacerdotes de sabedoria, escribas e administradores, conforme ele criou, né, vamos dizer assim, esses ministérios dentro do governo dele. E o Marduk, no Baixo Egito, ele era voltado para o poder e também para o comércio externo. Então ele visava a coisa da riqueza, do comércio. Enquanto que Ninjinzida, conectado ao Baixo Egito, ele tinha mais ligação às coisas espiritual, mais à elevação, e principalmente à tradição interna, aquela tradição onde ele foi constituído. Então ele queria implantar essa tradição. Aí lá enquanto isso, o Marduk, né, ele tinha a vertente dele era a imposição do seu poder, e essa imposição levou, né, o Egito, principalmente, né, aonde ele estava, o Baixo Egito, a instabilidade. E aí, então, tudo fica dividido. Então, dentro daquele, onde domínio dele, ele conseguiu dividir. E então criou ali uma fragilidade no Egito. Enquanto que o Ninjinzida, ele era assim, completamente diferente. Ele tinha que lutar, né, ali, né, ser oposto do que o irmão dele era, porque era essa a sua direção e o seu comando. Então, houve então um embate muito forte dentro desses dois pontos de vista e maneira ou o modo de dirigir e governar aquela região. A visão de Marduk, a visão mítica, era ambição, conquista e domínio. Já a de Ninjinzida era sabedoria, ordem e harmonia. E aqui nós vamos ver uma coisa bem interessante, que o símbolo que Marduk ele se estabelece para ele é sol, leão, então tudo isso era um poder que ele queria só para ele, né? E ele também toma, né, o carneiro como representante dele. Então ele construiu muitas esculturas enormes de carneiros. Aí os outros faraós que vieram depois, eles foram colocando a plaquinha deles, que foi construído por eles. Mas, né, isso daí era uma obra que ele fez. E enquanto que os símbolos do Ninjinzida era a lua, Ibis, lá no Egito, né, que é sabedoria e equilíbrio. E enquanto isso, né, o conflito central de Marduk era a rivalidade fraterna pelo controle do Egito
E também, o que Marduk não queria é que o irmão dele, de repente, subisse um grau a mais dentro do panteão dos deuses. E enquanto isso, o Ninjinzida, ele era defensor do equilíbrio, mas ele vai perdendo o espaço de governança, o espaço político, para o seu irmão Marduk. A tradição suméria babilônica sugere que Marduk, Amon-Ra, tomou o poder político do Egito e impondo-se como o soberano solar, ou seja, ele já se intitulava o soberano do sistema solar. Ele já não queria mais só a Terra. Ele estava pensando em todo o nosso sistema solar. E enquanto que Ninjinzida, o Tote, ele zelava pelo conhecimento e equilíbrio. Ele foi afastado, como eu falei, pelo próprio pai, e aqui ele tornou-se o deus Quetzalcoatl, que em algumas tradições, se nós levantarmos a história dos deuses ou do panteão aqui da América Central, também ele é conhecido como Kukulkan. Marduk dominou Enki, denominou, ou seja, ele mudou o nome do pai. Aqui você não vai mais se chamar Enki, você vai se chamar Ptah, o construtor, porque segundo ele, o pai dele tinha construído a terra. Construído no sentido de ele foi o primeiro a chegar, né? Não construído assim, criado. E ele vai, então, de alguma forma, com essa luta e com o apoio do pai, ele vai unificar o Egito. E aí, nesse momento, então, vai surgir o primeiro faraó. Esse primeiro faraó, uns chamam de Nermer, outros de Mená, outros de Mene, mas no livro lá das tabuletas está Mená, né? Ou identificado depois como Menés, que essa identificação veio através dos historiadores muito antigos, Heródoto e Maneto. Então, eles identificaram esse como o primeiro faraó, o Menés. E ele reinou por 60 anos, esse Menés, lá no Egito, né? E por um breve tempo, então, Marduk, ele queria equiparar a segunda região, mas principalmente focando na cidade que foi dado para os terrestres. Essas cidades, lembrem bem, se chamavam Kish, chamava Kish, e ali quem tinha a responsabilidade de alavancar a civilização dentro da conduta reta, da moral, da ética e tudo mais, era o próprio Ninurta. E então ele queria que fosse igual, ele queria competir com a cidade de Kish. E então ele conseguiu, ele vai conseguir, né? Quebrando aqui já o suspense. Então, mas ele lá dentro da cidade dele, que ele construiu como sagrada, ele também vai fazer, né, uma cidade sagrada para o seu avô, Anu. Não que o Anu fosse lá, ele construiu uma cidade chamada, ele pôs um nome bem diferente, e ofereceu então para o seu avô, né, que tinha ali todo um lugar onde ele era honrado. Então, acredito que não era uma cidade grande, nada, era um lugar onde ele construiu um templo. E também ele construiu uma morada-templo para o seu pai Enki-Ptah. Então, se nós olharmos no panteão dos deuses do Egito, nós vamos encontrar o deus Ptah, que é o pai, então, do Amon-Ra, ou do deus do sol invicto, ou só deus sol. E aí o que ele faz? Dentro desse seu domínio, ele vai construir
uma torre muito alta, que hoje nós entenderíamos como se fosse um hangar, onde ele guardava ali a sua nave, que ele colocou o nome de Bem-Bem. Esse Bem-Bem tem uma história, essa nave dele, mas era guardada ali. Então, era a mesma nave que ele fazia aquelas viagens por longos e longos tempos. E então, quando ele estava viajando e ninguém sabia onde ele estava, ele declarava que na sua ausência, mesmo quando ele não estivesse ali, através do seu poder, ele sabia tudo o que estava acontecendo, ele via tudo o que estava acontecendo. E tinha um dia específico que era realizada uma cerimônia. E o faraó, ele entrava dentro de sozinho, numa sala chamada Sala da Estrela. Então, ele ali naquele momento, ele era o sumo sacerdote. E ele fazia reverências, um ritual, um culto, e tava as oferendas que ele punha na frente do Bem-Bem, que era nada mais do que uma nave, que era o veículo de Marduk. E era um dia só, era o dia do Ano Novo. E para beneficiar a segunda região, que era do filho, em que pega e dá todas as fórmulas civilizatórias, que eles chamavam de ME. E ele falou, então você crie agora o teu sistema de governo. E mais tarde nós vamos ver que esse sistema que foi criado, e ele foi crescendo, e ele foi asfixiando e estrangulando a população humana. Mas isso é um outro vídeo que eu chegarei lá. Então ele também, cada um tinha vocês lembram que eu falei que cada um foi oferecido ou foi homenageado com uma constelação? Em Liu foi a constelação de Touro, só que ele não. Então, o que o Enki vai fazer? Ele vai homenagear o filho com a constelação do carneiro. Então, é por isso que eu falei que ele construiu vários monumentos de carneiro, né? E a população, então, na segunda região, que é o Egito, cresceu. E aí, quando o Enki viu que estava dentro desse processo de crescimento, ele passou todas as tabuletas ou fórmulas para fazer uma civilização, ele passa então para Marduk. Então Marduk estava com a faca e com o queijo na mão, porque assim como ele já tinha mostrado o resultado, só quando ele deixa o Egito, né, ele faz a unificação do Egito, então ele conseguiu, houve uma abundância, e tudo concorreu para que assim acontecesse, mas uma coisa que Enki não deixou que ele aprendesse: reviver mortos. Isso é muito interessante. Os líderes, então, quando viram que o Egito estava florescendo, a segunda região, eles ficaram felizes, porque a segunda região, como nós sabemos, todo o continente africano é muito grande. Então, estava tudo certo. Esse desenvolvimento ele ia se expandir e ia tudo florir. A primeira região já estava bem estabelecida, bem estruturada. A segunda região, embora fosse fechada ali onde hoje nós conhecemos o Egito, ela também estava seguindo os mesmos caminhos, mas faltava a terceira região, que eles ainda não tinham mexido. E no próximo episódio eu vou falar sobre a terceira região e quem ficou com esse domínio. Peço que vocês deixem um like, compartilhem o vídeo e acessem o sininho, porque assim vocês receberão todas as notificações do meu canal. E estaremos sempre juntos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um beijo grande e até a próxima.